Por que essa divisão, aplicação da lei no tempo e no espaço? Gente, lembra disso. A aplicação da lei no tempo, verificar qual o tempo do crime, é principalmente para verificar se o autor da ação era imputável ou inimputável. A aplicação da lei no espaço diz respeito à competência, qual a autoridade competência para processar e julgar. Então lembra disso. A aplicação da lei no tempo. O tempo da lei vai verificar se o agente, no tempo da ação ou omissão delituosa, ele era capaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar de acordo com esse entendimento. Certo? Se ele tem 17 anos, 11 meses e 29 dias, ele vai responder pelo crime criminalmente? Não. Ele vai responder nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Certo? Então, lembre-se que a aplicação da lei no tempo, ela serve principalmente para você verificar se o agente era imputável ou inimputável na hora do ato delituoso. A aplicação da lei no espaço, ela serve para verificar a competência, quem é a autoridade competente para processar e julgar. Certo? Então, aqui vamos voltar então no nosso texto. Então, a aplicação da lei no tempo, depois a gente vai ver a partir do artigo 5º no espaço. Aqui o artigo 1º, não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal. Então esse aqui é o princípio da legalidade e o princípio da anterioridade da lei, como a gente já tinha falado lá. Então esse artigo 1º, ele obedece o inciso lá do artigo 5º da Constituição Federal. Quando eu falo que não há crime sem lei anterior que o defina, eu falo que esse crime tem que ser típico. Ele tem que ser tipificado no Código ou nas leis extravagantes para que ele seja considerado crime. Então, quando eu falo o princípio da legalidade, ele está ligado exatamente ao princípio da tipicidade também. Se o fato não for típico, significa que ele não é crime. Não basta que ele seja, nós vimos lá no princípio da ofensividade, não basta que o fato seja imoral, ele tem que ser também previsto na lei como crime, então ele tem que ser típico. Então preste atenção, o princípio da legalidade está amarrado com o princípio da anterioridade da lei, ou seja, a lei tem que ser anterior, está amarrado com o fato típico e assim por diante. Não há como aplicar um fato se ele não é considerado como típico no nosso ordenamento jurídico, certo? E anterior, ou seja, para eu aplicar a lei, a lei tem que ser anterior ao fato praticado. Então, no artigo 1º há dois princípios, legalidade e anterioridade da lei. Agora, preste atenção nesse artigo 2º. Aqui a gente vai tirar, na verdade, aqui três princípios: irretroatividade da lei penal, retroatividade da lei penal e ultraatividade da lei penal. Mas preste atenção então. O artigo 2º fala que ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa como crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Quando eu falo que ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar como crime, gente, esse deixe de considerar como crime, como que chama isso? Abolitio crimes. A lei posterior deixa de considerar aquele fato como crime. Foi revogado, o crime foi revogado. Então é um abolitio crimes, anota aí. Certo? Depois a gente vai ver as consequências do abolitio crimes, vamos continuar. Cessando em virtude dela a execução e os efeitos da sentença penal condenatória. Então, se o fato deixou de ser considerado crime, mesmo que já existe uma sentença penal condenatória, o cara já está cumprindo pena, né? Pode deixar de ser considerado como crime, deve ser uma coisa mais leve, não é tão grave. Então ele não estava no regime fechado, mas imagina que ele estava no semiaberto da vida, por exemplo, com tornozeleira. Aí vem uma lei posterior e fala assim, isso aí não é crime mais. Então a pena ela é apagada, cessando inclusive os efeitos da sentença penal condenatória pela lei posterior que deixou ele de considerar como crime. Então, a abolitio crimes apaga a pena, as consequências dela, inclusive após o trânsito em julgado e a pessoa já está cumprindo pena. Lembrando que, nós falamos na aula passada, não apaga os efeitos civis da condenação. Se esse crime, que mesmo
havendo abolitio criminis, houve prejuízo a outrem, ele é obrigado a ressarcir os danos na área civil. Então, se é efeito secundário da condenação, então a abolitio criminis não alcança os efeitos secundários da condenação. Anota aí, gente. Anota aí nos escritos de vocês que isso aí também não cai, não, ele despenca na prova de vocês. Eu já rodei muito, hein? Então, abolitio criminis apaga os efeitos principais da condenação, os efeitos de natureza criminal. Não apaga os efeitos de natureza civil, que seriam os efeitos secundários da condenação. Certo? Isso é importante vocês marcarem, porque eu já vi tanta prova de múltipla escolha com isso, e assim, aí você fala assim, nossa, que prova mais fácil. Mais fácil para quem leu, para quem estudou. Para quem não estudou não sabe nem o que é isso, o que significa. Olha o parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente. Essa lei posterior, que de alguma forma favoreceu o agente, revogou a anterior? Não. Então aqui não houve abolitio criminis. Houve aqui o quê? Uma novatio legis e melius. Olha aqui, ó. Grifa aí, gente. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente. Então, no parágrafo único, não houve abolição do crime. No parágrafo, no caput, sim, olha aqui, ó. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar como crime. No parágrafo único, não aboliu. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, ou seja, foi elaborada uma lei que ela favorece o agente. De que forma? Às vezes ela minimiza o tamanho da pena. Professor, me dá um exemplo. Gente, a lei 6368, antiga, que era a lei de drogas, o uso de drogas, ele era penado com muito mais severidade do que a 11.353. Me parece que é de 2011, se eu não estou me enganado. Então a lei posterior, ela não aboliu, é isso mesmo, ela não aboliu o crime de uso de drogas, mas ela amenizou a situação. Então, é o caso, não aboliu o crime de uso, mas alterou a pena de uma forma benéfica. Então, aqui a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decidido por sentença condenatória transitada em julgado. Então, se a pessoa ele foi condenado por uso de drogas, lá pela 6368, lá era o artigo 16 da lei antiga, e era uma pena mais rigorosa, quando veio a lei posterior, a 11.353, que é a pena com menos rigor, então alcança aquela condenação, então o juiz tem que voltar lá no processo e readequar aquela pena de acordo com a lei nova. Isso é o que? Uma novatio legis in melius. A novatio legis in melius vai retroagir? Vai. Porque ela é benéfica. A lei, a abolitio criminis vai retroagir? Vai. Agora vamos aqui por exclusão, então, a novatio legis in pejus. No parágrafo único, fala de uma lei posterior que prejudica o agente? Não. Então, aonde, professor, que você tirou essa história de novatio legis in pejus? Por exclusão. O caput fala do abolitio criminis, abolir o crime. Por exclusão, o parágrafo único fala exatamente da lei posterior que beneficia o agente. Ela pode retroagir. Ela não fala da lei posterior aqui que é prejudicial para o agente. Se ela não fala, então por exclusão, os doutrinadores interpretando, ou seja, isso não está escrito, mas os doutrinadores interpretando falam assim, então, se a lei posterior ela for pior para o agente, então ela não se aplica aos casos anteriores. Então isso aí é uma novatio legis in pejus. Então, gente, a novatio legis in pejus, ela não está descrita na lei. Certo? Na verdade, é uma interpretação da lei. É uma norma, interpretação, ou seja, a novatio legis in pejus é uma norma que foi tirada do artigo 2º, por interpretação. Ela não está escrita lá, mas por interpretação sim. Então, aqui, ó, a hipótese que o legislador, sem abolir a figura delituosa, mas com aparência de tê-lo feito, apenas transfere a outro tipo penal incriminador a mesma conduta, piorando a situação caso houver condenação. É aqui, no caso, a lei que foi publicada dia 27 de maio agora, a Lei 14.155, que vem falar sobre os crimes
relacionados ao estelionato e a própria invasão aí, no seu computador, no seu celular. É uma nova lei pior, a Novatio Legis Impérios. Não revogou a lei passada, a lei anterior, mas acrescentou naqueles artigos uma majoração de pena, ou seja, deu um efeito, uma Novatio Legis Impérios para a legislação. Então, gente, essa lei aqui novinha, é tinta fresca a 14.155, de maio de 2021. Então ela é uma Novatio Legis Impérios. Quando você pega o pacote anticrime, também é uma Novatio Legis Impérios. Somente a parte processual dele que é Novatio Legis Impérios. Mas a parte processual nós não vamos entrar aqui agora não, certo? Porque ele vem aplicar com mais rigor determinadas penas, principalmente nos crimes de corrupção, essa coisa toda. Essa lei aqui foi por iniciativa do ex-ministro aí do Moro, né, que foi juiz federal, tá? Então é também uma Novatio Legis Impérios. A parte benéfica dela é a parte processual, que fala sobre os juízes de garantia, que fala sobre a audiência de custódia logo após a prisão em flagrante, essa coisa toda, tá? Porque ela é benéfica porque, na verdade, ela vai fiscalizar mais a aplicação da pena de uma forma mais humanitária. A pena não. Esse primeiro momento, né, da prisão, da prisão em flagrante ou prisão preventiva de uma forma mais humanitária. Para isso que existe, então, esse juiz de garantia e essa audiência de custódia. Ou seja, o benefício dela é na área processual, não na área material. Certo? Então, preste atenção. Já está anotado aí no PDF de vocês, então, a lei do pacote anticrime, que é essa 13.964, de 24 de dezembro de 2019. Tá? Já está em vigor, já passou o prazo da vacatio legis dela, que foi bem, me parece que foi só os 45 dias, que não falava da data do vigor, não. Essa daqui foi publicada dia 27 de maio, fala que ela entra em vigor na data da sua publicação, ou seja, não teve vacatio legis. Certo, gente? Lembrando que vacatio legis é o período entre a publicação da lei e a entrada em vigor. Então vamos voltar aqui. Então, quais os princípios adotados? Tá aqui a lei penal. Tá, um detalhe. E a lei penal, a Novatio Legis in melius, na vacatio legis? Gente, a justiça espera, se o processo está em andamento, existe uma Novatio Legis in melius que está no prazo de vacatio legis, ele espera ela entrar em vigor para depois dar a sentença. Tá? Isso está escrito na lei? Não, é prática. Certo? Então, lei penal benéfica em vacatio legis. A nova lei, em termos de vacatio legis, ainda não está em vigor, motivo pelo qual as relações sociais encontram-se sob vigência da lei antiga. Mas nesse caso aqui, na prática, assim, se cair na prova, a vacatio legis não entrou em vigor, né? Então aplica-se ainda a lei antiga, mesmo se ela for melhor. Na prática, é lógico, na prova de vocês não vai exigir prática. A justiça espera. Sabe por quê, gente, que a justiça espera? Presta atenção. Uma nova lei melhor, ela não vai agir na condenação mesmo após o trânsito em julgado? Vai. Por que o juiz vai dar sentença numa lei anterior, sendo que essa lei anterior foi modificada por uma Novatio Legis in melius, que o juiz vai ter que voltar lá depois e consertar a sentença? Ele vai fazer isso? Não. Ele simplesmente vai esperar ela entrar em vigor, acabar o prazo da vacatio legis e dar sentença já de acordo com a nova lei. Na teoria, a nova lei, a Novatio Legis in melius, em época de vacatio legis, ela vai aplicar o caso anterior? Não, aplica a lei anterior. Então, cuidado com isso. Uma coisa eu estou falando é prática, outra coisa é o que você vai responder na prova. Então, Novatio Legis in melius, em época de vacatio legis, ou seja, a vacância entre a publicação e a efetividade, aplica-se a lei anterior. Mesmo que na prática o juiz espera, certo? Então, quais os princípios? Irretroatividade da lei é a regra dominante em termos de conflito de leis penais no tempo, sem a qual não haveria segurança nem liberdade da sociedade, em flagrante desrespeito ao princípio da legalidade e da anterioridade da lei consagrados no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal. Gente, então a lei nova, ela não vai retroagir quando?
se ela for pior. Só. Se for o princípio da irretroatividade da lei, para dar garantia social, imagina que o fato que ele cometeu, nessa nova lei mesmo, que entrou em vigor dia 27 agora de maio, ele é estelionatário, usou da internet para dar um calote lá, e na época ela era punido com menos rigor. Então o fato foi praticado na data da lei antiga. Uma semana depois entrou em vigor uma lei mais pesada, mais rigorosa, apenando com mais critério, com mais crueldade, vamos falar assim, para o acusado. Então essa lei nova, que é pior para o acusado, ela não vai ser retroativa, não pode retroagir. Certo? Então é chamada aí novatio legis impellis, então é o princípio da irretroatividade. Princípio da retroatividade da lei penal. No conflito de leis penais no tempo, é indispensável investigar qual a que se apresenta mais favorável ao indivíduo, tido como infrator. É aquilo que nós falamos. A abolitio criminis e a novatio legis in melius, ela vai retroagir. Ou seja, então, o artigo 2º, existem 3 princípios nele. O princípio da irretroatividade, se a lei for pior. O princípio da retroatividade da lei melhor. Tá? Então a lei anterior, quanto mais favorável, terá ultraatividade e prevalecerá mesmo ao tempo da lei vigência nova, apesar de já estar revogada. Tá? O inverso também é verdadeiro, isto é, quando a lei posterior for mais benéfica, retroagirá para alcançar fatos cometidos antes da sua vigência. Então o princípio da retroatividade, se ela for mais benéfica, aplica-se à lei a casos passados. E o princípio da ultraatividade, que é a lei que perdeu a vigência, aplica nos casos acontecidos na época dela. Professor, ela perdeu a vigência, mas ela é mais benéfica. Então, mantém a lei que foi revogada, mesmo terminando a vigência dela. Isso chama-se o princípio da ultraatividade da lei, ou seja, ela continua em vigor mesmo após ser revogada. Por quê? Ela foi aplicada na época do fato. Ocorre quando a lei nova, que revoga a anterior, passa a reger o fato de forma mais severa. A lei nova mais severa não pode abranger fato praticado durante a vigência de lei anterior mais benéfica. Na verdade, isso aqui é redundante, mas é uma interpretação dos princípios anteriores. Assim, a anterior mais benéfica, mesmo revogada, é aplicada ao caso, ocorrendo então a ultraatividade da lei. Tá, gente? Então, o princípio da ultraatividade da lei é a lei que perdeu o vigor, né? Mas ela aplica aos casos praticados durante a sua vigência, mesmo ela perdendo o vigor, se a lei posterior for de forma a novatio legis imperius. Professor, certo? Só para ver se eu entendi aqui. A lei ela é benéfica, tá? Tá em vigência. Aí surge uma nova lei. Ali já tem trânsito em julgado, né? Certo. Não, mesmo se não houver trânsito em julgado, presta atenção. A regra geral que aplica a lei da época do fato, do dia do fato, da hora do fato. Então, mesmo está na fase de inquérito, não transitou em julgado. No outro dia aquele fato entrou em vigor uma lei pior. Qual que vai prevalecer? A lei do dia do fato. Mas aí o juiz vai continuar o processo com a lei que já foi revogada? Vai, e chama-se ultraatividade da lei mais benéfica. Certo? Porque é a lei do dia do fato. É importante você guardar esses 3 princípios aqui do artigo 2º. Irretroatividade da lei, a lei mais severa, a retroatividade da lei mais benéfica e a ultraatividade da lei que perdeu a vigência da época do fato, porque ela era melhor. Certo? Então preste atenção nesse artigo 2º, que ele é muito importante para vocês. O artigo 3º. O artigo 3º do Código Penal vai falar da lei temporária ou excepcional. Gente, quando que acontece uma lei temporária ou excepcional? Num caso de guerra, em caso de calamidade, em caso de pandemia. Essas leis aí com relação à área da saúde, embora não é na área criminal, embora tenha algumas conotações, tem algumas multas, né? Tem algumas cidades aí, alguns estados que deu pena de multa para a pessoa que está aglomerando. Ou seja, isso é lei excepcional, lei temporária. Existe uma distinção entre a lei temporária e excepcional. A temporária ela nasceu para ter
determinado tempo específico. Ela nasceu hoje e ela vai, por exemplo, ela vai ter vigência só apenas 30 dias, 40 dias, 50, 60, um ano, ou seja, ela tem uma data determinada para o fim dela. Isso é uma lei temporária. A lei excepcional é aquela que não sabe quando que vai ser o fim, mas enquanto perdurar a situação que determinou a criação da lei. Então a lei temporária, uma lei excepcional, também ela só vai ser praticada no momento da época do fato. Imagina com um caso de guerra, saque de supermercado, essa coisa toda, ele pode ser considerado em estado de necessidade, de uma forma geral. Seria uma lei temporária excepcional. Então as pessoas não vão ser punidas numa caso de catástrofe, de um terremoto, alguma coisa nesse sentido, algum saque para poder salvar a própria vida, comida, alguma coisa nesse sentido. Então a lei excepcional temporária, embora decorrido o período da sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se aos fatos praticados durante a sua vigência. Então, venceu aquele tempo, vai praticar a lei, às vezes até antiga, que ela não foi revogada, mas que cedeu lugar à lei excepcional temporária? Não. O fato foi praticado no decorrer do tempo da lei excepcional temporária, então aplica-se a eles. Gente, um detalhe, essa lei temporária ou excepcional, ela não revoga a lei anterior. É como se houvesse uma suspensão da lei anterior, por causa de uma calamidade, de uma pandemia, alguma coisa nesse sentido, e pratica-se a nova lei enquanto perdurar o fato que estabeleceu aquela lei. Então, cuidado com isso aqui. Então, nesse caso, a lei temporária excepcional aplica-se àqueles casos. Então, a lei temporária, por sua vez, é aquela que possui vigência previamente determinada. Ah, tá, aqui, ó. Aquela diferença que eu falei. Excepcional, ela não tem um prazo pré-determinado. A lei temporária, sim. Mas as duas aplicam da mesma forma. De acordo com a exposição de motivos do Código Penal de 1940, o fundamento dessa regra é impedir que, tratando-se de leis previamente limitadas no tempo, possam ser frustradas as suas sanções por expedientes astuciosos no sentido de retardamento dos processos penais. Ou seja, para evitar tumulto, injustiças com relação àqueles fatos, porque exatamente é um fato novo, um fato totalmente excepcional. Agora preste atenção nisso aqui, ó. Porém, pode ocorrer o surgimento de lei posterior à excepcional temporária, mais benéfica, regulando a própria situação anômala. Anômala é aquela situação que ocasionou, que determinou a vigência da lei excepcional temporária, hipótese em que a nova lei retroagirá. Preste atenção, uma das nossas questões que está aí no final do PDF 1 fala sobre isso. E, gente, é questão de prova, vocês prestem bastante atenção nisso. Então, olha aqui, ó. Porém, pode ocorrer o surgimento de lei posterior, excepcional ou temporária mais benéfica, regulando a própria situação anômala, que determinou a vigência da lei excepcional ou temporária, hipótese em que a nova lei retroagirá. Gente, então, também uma lei temporária ou excepcional, se ela for melhor, se for relacionada àquele mesmo assunto, então ela vai retroagir para alcançar o caso antes da aplicação dela, porque já existia aquele fato anterior e ela não tinha entrado em vigor ainda. Mas já era um fato, calamidade, já era terrível, uma catástrofe e tal, e a lei, na verdade, ela só entrou em vigor uma semana depois. Mas mesmo sendo excepcional e temporária, ela vai retroagir porque ela vai alcançar aquele fato, porque já existia aquela situação anterior à legalização, certo? Tranquilo, gente? Alguma pergunta até agora? Pode continuar? Agora apertem o cinto que está esquentando. Gente, presta atenção nisso aqui. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que seja outro momento do resultado. Imagina que numa briga, numa rixa entre Leozinho e Barnabé, Leozinho com 17 anos, 29 dias, dá uma porretada na orelha do Barnabé. Barnabé vai para o hospital, fratura craniana e morre 15 dias depois. Quando Barnabé faleceu, Leozinho já estava com 18 anos. E agora?
no momento da ação, que ele praticou a ação, ele estava com 17 anos, 11 meses e 29 dias. Ou seja, estava quase... Ele responde como criança mesmo. Certo? Só que a consumação do crime, ele queria realmente matar Barnabé. A consumação aconteceu, 15 dias depois ele já era maior de idade. Então preste atenção na redação do caput do artigo 4. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que seja outro o momento do resultado. Acertei. Exatamente. O crime foi praticado no momento da ação, que Leozinho tinha 17 anos. O resultado foi praticado depois? Não. A consumação aconteceu depois. Então, para você entender o artigo penal, o caput do artigo penal, na verdade ele não tem parágrafo, você precisa de entender essas três teorias. E o que vai cair na prova é a teoria. A primeira teoria, teoria da atividade. Considera-se praticado o crime no momento da conduta, não importando o instante do resultado. Essa aqui é a teoria adotada pelo Código Penal. Mas na sua prova vai lá vir a teoria do resultado. Reputa-se cometido crime no momento do resultado. No Brasil não admite para o tempo do crime a teoria do resultado, só a teoria da atividade. E tem alguns países que usam a teoria mista, ubiquidade. Né? O momento do crime pode ser tanto o momento da conduta quanto o resultado. Gente, no Brasil, o direito brasileiro prevalece para o tempo do crime a teoria da atividade. Considera-se praticado o crime no momento da ação, ainda que seja ação ou omissão, ainda que seja outro momento do resultado. Então presta atenção nisso, que isso aqui não cai na prova, isso aí despenca. Gente, toda prova que cai a parte geral do Código Penal, cai esse artigo 4, essa teoria da atividade. Certo? Então você, guardando bem essa aula de hoje, você já estaria tranquilo com relação a essa questão. Então lembrando que o artigo 4, o tempo do crime, prevalece a teoria da atividade.